O governo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma que capturaram 2 soldados norte-coreanos no território russo, na região de Kursk. Conforme nós podemos aqui observar, a cela dos prisioneiros de guerra norte-coreanos que estão na Ucrânia, já em Kiev, segundo reporta para nós o próprio Zelensky nas suas redes sociais e meios de comunicação. Então, nós temos, por fim, segundo afirma Kiev, que estes soldados capturados no fronte de guerra poderão, inclusive, ter contato com a imprensa e, eventualmente, ser perguntados ali a respeito do fronte de guerra e de outras questões, conforme afirma Kiev. Vamos acompanhar, até porque a afirmação da Ucrânia de que 12 mil soldados norte-coreanos estão lutando na Rússia contra a Ucrânia ainda é objeto de não manifestação da Rússia. Vamos aguardar mais informações neste sentido. Hoje é dia 11 de janeiro de 2025. Nós temos uma série de temas aqui a serem abordados e um deles envolve os ataques que a Ucrânia buscou a fazer na região da Crimeia. Nós temos a região da Crimeia sob ataque de drones, no caso ali um enxame de drones da Ucrânia sobrevoando aquela região, bem como também a Ucrânia buscando atingir um porto no território russo de Novorossiysk, tudo bem? Então, são regiões próximas, vizinhas, e a Ucrânia buscando fazer ataques contra esta região no interior do território da Rússia e também na Crimeia, que faz parte do território da Ucrânia ocupada. Antes de avançar e observarmos estas notícias importantes, eu gostaria de chamar a atenção para um tema aqui que aparece nos comentários muito curiosamente. Alguns dizem que não, o nome do oblast na Rússia não é mais Leningrado, mas sim São Petersburgo. Até aí, uma observação que a gente compreende, tá certo? Agora, algumas pessoas disseram que nós estamos desatualizados e somos estúpidos, alguns bem imbecis, né? Não sabem nem escrever em português, mas escrevem algumas barbaridades. Dizendo que não, que nós somos imbecis porque o nome do Oblast já mudou e é Leningrado e nós precisamos nos informar melhor, enfim, ou melhor, o nome é São Petersburgo, não é? Vejam vocês, eu trouxe um mapa aqui, não é? Aquela importante cartografia nossa, para que nós observemos esta região toda no noroeste da Rússia, as margens inclusive do Mar do Norte naquela região, a chamada região de Leningrado, tá certo? Então nós temos ali o território de Leningrado, importante território no interior da Rússia, conforme nós vamos visualizar, enquanto que dentro deste território nós temos várias cidades. Então dentro de Leningrado nós temos algumas cidades e uma das cidades, a cidade capital, é a cidade de São Petersburgo. Aqui ó, nós temos a cidade de São Petersburgo, que já chamou, inclusive, esta cidade já teve o nome de Leningrado. Hoje a cidade chama São Petersburgo e não o Oblast como um todo. Assim como existe esta cidade chamada São Petersburgo, existem outras cidades dentro do território de Leningrado, como por exemplo Stanitsa no sul, Loega também no sul, ou mesmo ainda no norte. Se nós observarmos aqui ó, o território de Prozersk, tá? Então são cidades que existem dentro do Oblast de Leningrado, que ainda existe hoje, tudo bem? Então aqui só uma observação a respeito da importância da geografia e, claro, né, o enorme desrespeito que fazem da geografia, enfim. Então, nós temos aí assuntos importantes. O assunto que mais chama a atenção agora seriam, né, os soldados norte-coreanos capturados dentro do território da Rússia e em prisões de guerra no território ucraniano. Tá? O Zelensky afirma isso. Aliás, nós temos a publicação de imagens e também de fotos destes soldados. Aliás, no perfil de Telegram do Zelensky, ele trouxe informações tratando deste tema e mostrando estas fotos que eu aumento para que nós observemos. Temos aí essa foto 411 é a cela onde estariam os soldados norte-coreanos, tá certo? Capturados em Kiev, não é? Ele traz aqui também
não só a foto dos soldados e da cela, mas também as camas, enfim, bem como os documentos eventuais para comprovação de que são soldados norte-coreanos, tal. Além disso, teria dito, não é? Assim como todos os prisioneiros de guerra, esses 2 soldados norte-coreanos estão recebendo a assistência médica necessária, tá? Ele também afirmou que os jornalistas terão acesso para falar com os prisioneiros de guerra, tal. Aqui aumentei 2 fotos, não é? Essas fotos vocês encontram no Telegram do Zelensky, conforme você pode confirmar caso queira, tá? Às vezes nós trazemos a informação segundo o Zelensky, segundo o Putin, tá certo? Não há uma filtragem aqui, são as informações que eles estão dando. Elas são corretas? Parece que sim, por isso que eu trago aqui com vocês, tá bom? Agora, outro tema importante ainda envolvendo a questão dos norte-coreanos é a ideia de que eles são usados, pelo fato de pouca experiência militar, como detecção de minas humanas. Então, segundo estão acusando os russos, os norte-coreanos são colocados no fronte de guerra e são obrigados a avançarem no terreno a fim de prospectarem ali no terreno com a própria vida, caso haja minas terrestres naquela região. Então, uma vez que parte dos soldados norte-coreanos que lutam na Ucrânia não seriam soldados de fato na Ucrânia, enfim, e eles são mandados para o fronte de guerra para serem testados como bucha de canhão. Pelo menos é esta acusação que tem se feito bastante. Aqui é um vídeo mostrando justamente a captura dos soldados norte-coreanos divulgados pela Ucrânia. E o soldado sendo atendido por verificando ali os sinais vitais do soldado, e aí o contexto da captura com as forças terrestres e uso de drones na região de Kursk. Aí a captura do soldado, perfeito, eles vão ser transportados com uma maca, conforme nós vemos esta informação sendo divulgada pela Ucrânia. Então, vamos acompanhar o desdobramento deste tema, não é? Até porque já tem um tempo que nós observamos aqui as discussões e as afirmações da Ucrânia de que os soldados norte-coreanos estão lutando, e mais, Kiev disse, Zelensky mais precisamente, que a Ucrânia abateu 3.000 norte-coreanos. Por sua vez, o Pentágono havia dito 1.000, assim como a Coreia do Sul. É um assunto, conforme dá para observar, bastante controverso. Agora, a Ucrânia, conforme nós observamos no início, atacou as regiões da Crimeia e Novorossiysk, tá? Então vamos observar nos mapas quais são estas regiões na sequência. As regiões da Crimeia nós conhecemos bastante, certo? Que é o território da península da Crimeia, o território ao sul, que está ocupado pela Rússia desde 2014, conforme nós acompanhamos todo o cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim. Nós temos, então, os drones sobrevoando a região da Crimeia, que é esta península aqui ao sul, que destaco na cor em amarelo, tá? E o porto de Novorossiysk, que fica nesta região, que é em território russo já, e não território apenas da Ucrânia. Enfim, essa região não foi da Ucrânia e é da Rússia, diferentemente da Crimeia. Quando nós olhamos ainda, a Ucrânia fez ataques não somente na região da Crimeia, mas também ataques na região de Rostov. Nós fizemos um vídeo, destacamos, não é um recorte aqui, é um vídeo nosso tratando da importância geoestratégica de Rostov. Tá? Esta região, se nós observarmos bem, está muito próxima do fronte de guerra, só que esta região é dentro da Rússia. E não por acaso a Ucrânia busca atacar esta região de Rostov, reiterando aqui com vocês, porque esta localidade de Rostov serve como base importante, com bases aéreas, produção de petróleo, etc., para ataques que a Rússia faz contra a região de Zaporítia, contra a região de Kherson, bem como também aqui para o Donbass. Então toda a infraestrutura que existe nesta região aqui, campos de petróleo, tá certo? Bases aéreas e assim por diante, são utilizados pela Rússia na retaguarda para o ataque que eles fazem contra a Ucrânia, enfim. Então, não é por acaso que a gente tem assistido muitos ataques da Ucrânia contra esta região, reiterando com vocês aqui este tema importante. Mais ao sul, nós temos também a região de Krasnodar, que a Ucrânia também busca atingir com os seus
drones, enfim. Agora, nós temos outros temas a serem abordados, vamos ali observar quais que seriam no fronte de guerra. Nós temos algumas mudanças bastante importantes. Uma delas, vejam só, a questão da política e da guerra, né? Nós temos o governo da Ucrânia precisando fazer uma operação para o fechamento de fronteira diante de deserções. Então, nós temos algumas deserções da Ucrânia e certamente isto é muito negativo para a Ucrânia, que precisa de soldados no fronte de guerra. Tá? Então, a Ucrânia buscando conter na zona de fronteira, fechando a fronteira justamente por conta da fuga de soldados ou de pessoas que nem sequer foram soldados e não querem lutar na guerra, de maneira compreensível, na minha interpretação. Agora, outro tema ainda da questão política, as sanções a empresas da Rússia. No caso, sanções contra empresas de petróleo e gás. A Gazprom, por exemplo, nós temos sanções, inclusive o próprio Zelensky comentando ontem que as sanções contra a Rússia são importantes porque tiram recursos da Rússia que são usados na guerra. Então nós temos aí NIS, Gazprom, Neft, ok? Os Estados Unidos impuseram sanções às empresas NIS, anunciou o Departamento de Finanças dos Estados Unidos. Agora, essas empresas que vão sofrer sanções dos Estados Unidos também sofreram sanções do Reino Unido e também o Japão, pelo que parece, entra nesse processo de sanções contra empresas da Rússia a fim de dificultar o acesso econômico dessas empresas para que esse lucro não seja utilizado pelo Estado da Rússia contra a Ucrânia, enfim. Tá? Então, só aqui o mapa para que a gente observe mais uma vez a região de Krasnodar, tá? E também a região da Crimeia e de Rostov. Então existe este eixo de regiões atacadas pela Ucrânia nas últimas 24 horas. Rostov, Krasnodar, Novorossiysk e também a região da Crimeia. Os drones sobrevoaram a região da Crimeia, tá? Mas não houve nenhum alvo direcionado contra a Crimeia. Pelo menos isso não foi confirmado por enquanto. Tá? Mas houve a tentativa de ataques naquela região. Tá certo? Agora, outro tema aqui para nós discutirmos a questão do Putin e do Trump. Bom, nós temos o Putin, ou no caso o Trump, dizendo que espera se encontrar com o Putin, coisa do gênero, tá? E o Putin, no caso, através de Moscou, as suas declarações a respeito da possibilidade sim de encontrar Donald Trump e no encontro com Donald Trump termos que a pretensão russa da fronteira não será alterada, mas o encontro sem nenhuma condição prévia. Então, provavelmente haverá um encontro logo na primeira semana do governo Trump entre Putin e Trump para tratar da guerra. Vamos acompanhar o que será, o que sairá, melhor dizendo, deste eventual encontro. Parece que os dois estão interessados em se encontrar o quanto antes. Vamos lá. Outro tema importante é a questão da Dinamarca. A Dinamarca é o país que detém os direitos sobre o território, não é o direito internacional sobre o território da Groenlândia, ainda que na Groenlândia exista parte da população que gostaria assim de fazer parte dos Estados Unidos, a Dinamarca não está interessada em ceder esse território, isso é um fato importante. Agora, a repercussão disso tem impactos em relação à guerra com a Ucrânia. Por quê? Estão discutindo, de maneira razoável, que a Dinamarca empregou grande ajuda e apoio à Ucrânia e eventualmente não teria condições de se defender dos Estados Unidos. Combinemos, né, gente? Mesmo se a Dinamarca não tivesse empregado sua ajuda à Ucrânia, ela também não teria condições de se defender dos Estados Unidos. Tá certo? Porém, isto pode ter algum impacto a respeito dos países questionários, o quanto eles apoiam um país terceiro, eventualmente gastam seus recursos militares nesse apoio a um país terceiro e ficariam fragilizados diante de uma eventual ameaça. É um assunto razoável a ser, que certamente terá repercussões e será repensado nos próximos anos. Outro tema sobre o fronte de guerra agora. Nós temos a Rússia anunciando a conquista de Shevchenko. Shevchenko é uma região em disputa. Nesta localidade nós falamos a grande quantidade de lítio e a Rússia já havia avançado sobre a região de Shevchenko a fim de controlar as regiões de lítio desta localidade, tá? Então,
pelo que declara ali o Ministério de Defesa da Rússia, chegaram em Shevchenko. Shevchenko fica ao sul, conforme nós podemos observar neste mapa aqui, de Pokrovsk. Aliás, em Pokrovsk nós vemos uma pressão russa crescente, ou seja, o intuito da Rússia de avançar sobre Pokrovsk está nesta região ao sul. E por fim, a bandeirinha sobre Shevchenko, evidenciando que a cidade caiu definitivamente sobre o controle da Rússia. Em Kurakhove, aqui mais ao sul, entretanto, nós estamos assistindo ao avanço russo nesta região e, apesar do avanço russo nesta região, a gente tem resistência ainda de soldados da Ucrânia dentro da localidade de Kurakhove. Kurakhove caiu há alguns dias, nós reportamos aqui. Porém, a gente tem as discussões de que, apesar da queda de Kurakhove, ainda no interior desta região existe resistência ucraniana, tá? A respeito deste tema, nós temos um vídeo que nos mostra, inclusive, a Rússia hasteando bandeira no território de Shevchenko. Faz parte aí da dinâmica da guerra o hasteamento de bandeira quando a região é dada como conquistada. Tudo bem? Então vejam vocês, em cima de um prédio, os russos hasteando a bandeira, conforme visualizamos. E aí o Ministério de Defesa da Rússia reporta que, portanto, a região foi conquistada definitivamente. Agora, a imagem de drone nos mostra o quanto basicamente todos os edifícios da cidade atingida pelo fronte de guerra, ou seja, destruídos, afetados em toda a sua infraestrutura. Certamente algo muito ruim, com toda certeza o horror da guerra chegar nos vilarejos, nas cidades, e eventualmente trazer esse impacto em sua infraestrutura, destruindo bastante as regiões, enfim. Tá? Então vamos continuar acompanhando aqui o nosso análise, que é no fronte de guerra. Deixa eu projetar o mapa para vocês novamente. Vocês estão vendo, né? Nós temos então a Rússia avançando sobre o território de Kurakhove, mas a resistência ucraniana em Kurakhove. A Rússia avançando sobre a região também de Shevchenko e Pokrovsk, tá certo? E relatos de que a Rússia busca avançar também em Chassivyar, no Donetsk, bem como também na região de Toretsk, enfim, tudo isso no Donbass, conforme nós já analisamos aqui em outros mapas, em vídeos passados, tá bom? Agora, a região que tem chamado muita atenção é a região de Kursk, tá? Então a gente tem a presença militar da Ucrânia dentro de Kursk, aliás, né? Eu acabei nem mencionando com vocês, antes de avançar, deixa o like, né? Se o conteúdo ajuda você a compreender as questões da geopolítica, curta o nosso vídeo, divulgue para as pessoas que gostam de geopolítica. Então a gente tem aí a questão do Kursk e a Rússia retomando alguns territórios, inclusive conforme informações do próprio Deep State. Aliás, houve até controvérsias envolvendo briga, digamos assim, entre o Deep State, que é ucraniano, salvo engano, e o Departamento de Defesa da Ucrânia, segundo a Ucrânia, o Deep State, trazendo informações do fronte de guerra que estavam dificultando as ações militares da Ucrânia no campo de batalha, porque eles estão divulgando informações que não deveriam ser divulgadas, segundo a Ucrânia, pelo menos não naquele momento, tá? E este instituto vai trazer a informação que agora em 25, a Ucrânia, no caso a Rússia, conseguiu reduzir a presença militar da Ucrânia na região de Kursk. Nós vemos aí que no começo de 2025 a Ucrânia dominava 481 km² dentro da região, e agora, dia 11 de janeiro de 2025, a Ucrânia domina apenas 424 km². Alguns meios de comunicação que são pró-Rússia acabam afirmando que as batalhas estão fortes na região de Sudzha e que os russos estão já dentro de Sudzha, mas é uma informação ainda a ser, como nós podemos dizer, confirmada, porque, conforme nós sabemos, há interesses em
ocultar ou exagerar as vitórias, né, e ocultar as derrotas, enfim. Mas o fato é que tem uma pressão russa muito forte na região aqui, ao norte de Guievo, nós já falamos disso aqui, não é? A fim de chegarem em Sudzha ou mesmo fecharem aqui este espaço geográfico, isolando os ucranianos dentro da região de Kursk, enfim. Então, continuemos acompanhando o nosso, né, fronte de guerra. Tem outros mapas aqui trazendo a região de Kursk, que eu sempre trago para vocês. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, que é abertamente pró-Ucrânia, tá? Eles vão relatar, conforme vemos no mapa, as retomadas de território e o quanto a Ucrânia não conseguiu avançar na direção nordeste da Rússia, ali dentro de Kursk, e a Rússia acabou retomando essas regiões aqui que estou circulando na cor em vermelho. Tudo bem? Esse mapa melhor aqui, ó. E claro, o avanço, a tentativa, né, a tentativa de avanço russo nesta região de Sudzha, conforme a gente está mencionando aqui com vocês. Tudo bem? Então, os mapas mostrando a região de Kursk. Vamos continuar acompanhando. No mais é isso. Se você chegou até aqui, agradeço a presença. Mais uma vez, reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Se você quer aprofundar o conhecimento, aprofundar, dê uma olhada no nosso guia de estudos, o e-book o link está na descrição do vídeo, adquira. E mais ainda, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica, o link também está na descrição do vídeo. Até mais. Tchau, pessoal.